Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Domínio Física. A aula de hoje é sobre a questão número 23 da prova de 2024, né? Uma questão que fala sobre movimento, mas não vou falar sobre ela agora não. Bora para a aula depois da vinheta. Então, beleza? Bom, já de cara a gente bate o olho nessa questão e vê um diagrama, né? Um diagrama com carrinhos, né? E uma pergunta muito sugestiva e muito clara, né? Qual a distância entre os carros? Só que aí você fica pensando, será que é um plano inclinado esse problema? Que tipo de problema é esse, né? Então, ou seja, esse problema, no meu entender, não é um problema fácil, né? É um problema que na prova ele dá um certo trabalhinho e gasta um certo tempo. Tem umas peculiaridades ali que se você não pegar, você fica batendo cabeça até resolver. Falo isso porque de primeira, quando eu tentei resolver essa questão, senti uma certa dificuldade na primeira solução e não consegui fazer. Só atinei para o fato depois que eu li novamente o enunciado com mais atenção e percebi qual era o problema. Tá? Então, antes de mais nada, queria muito te agradecer de estar aqui mais uma vez, né? E peço aí a vocês, né, que já estão me acompanhando aí, para dar um like, se inscrever, tocar o sininho, beleza? Ajuda muito a gente aqui no nosso trabalho. E é isso. Então vamos ler a questão. Dois carros, C1 e C2, descrevem inicialmente movimentos retilíneos uniformes com velocidade de módulo respectivamente iguais a 15 metros por segundo e a 20 metros por segundo, ao longo de estradas diferentes que se cruzam. Então olha lá, antes da gente ir, para a gente entender, é um diagrama, aparentemente parece um plano inclinado, que eu tinha colocado uma linha aqui, né, divulgando, mas ele quer saber essa distância entre os dois. Na verdade, aqui é como se fosse uma rua e aqui uma outra rua, né? C1 está vindo no sentido vertical aqui, né, da tela, e C2 está indo na direção horizontal da tela, tá? Bom, beleza. Então, continuando aqui, quando C1 está a uma distância D do ponto O seu motorista percebe que que ocorrerá uma colisão com C2, exatamente em O. Imediatamente, para evitar a colisão, o motorista passa a imprimir uma aceleração constante de módulo alfa no carro C1, de modo a alcançar o ponto O antes da chegada de C2. Então, ou seja, esse cara aqui olha e ele faz um cálculo mental e acha que vai bater aqui. Então, para que isso não aconteça, o que ele faz? Ele acelera e passa primeiro por O, e C2, quando chega em O, né, C1 já está um pouco à frente. Então, isso vai ser dito agora na segunda, na frase posterior. Ele é bem sucedido e a distância entre os dois carros é de 20 metros quando C2 chega ao ponto O. No instante que o motorista C1 começou a acionar o acelerador, a distância entre os dois carros era de... Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem um diagrama, né? Como a gente já comentou antes. Então ele disse que quando o C1 acelera, ele passa 20 metros e aí sim que C2 chega até o ponto O. Certo? Então, observando aqui as respostas, eu percebo que tem uma letrinha aqui, esse alfa. Esse alfa significa a aceleração constante de módulo alfa. Ou seja, o alfa aqui é uma aceleração. Ou seja, então, essa resposta é uma resposta semiliteral, né? Então a gente não sabe o valor da aceleração e esse valor a gente não precisa saber. Na verdade, ele vai aparecer ali na alternativa. Ok. Bom, o que a gente precisa? Então vamos tentar ver se a gente compreendeu bem o enunciado. Então ele me deu as velocidades de cada carro, né? Ele me deu a distância que C1 está do ponto O, né? Ele disse que no momento em que C1 percebe que vai bater, ele acelera, uma aceleração A, né? Passando por O primeiro que V2, que C2, né? E quando C2 passa por O, a distância entre C1 e C2 é de 20 metros, certo? Bom, essas são as ideias. A outra ideia é o que ele quer? Ele quer calcular essa distância, né?
qual era a distância que C1 estava de C2 no momento em que C1 pisa no acelerador. Então, para resolver este problema, a gente precisa calcular x. Por que eu preciso calcular x? Porque, cara, veja bem, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se eu souber os catetos, eu vou saber o valor da hipotenusa, né? Então, um dos catetos é D, o outro eu não sei. Eu chamei de x. E é óbvio que eu vou ter que encontrar uma relação entre x e D, né, para poder resolver esse problema. Mas antes da gente chegar lá, né, a gente vai fazer uma mini revisão. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma mini revisão, né, dos conteúdos que são importantes para a gente resolver esse problema. E aqui, na verdade, por mais que todos vocês já conheçam bem, acredito que quem está aqui buscando essas aulas, pelo menos, já deve ter estudado os movimentos retilíneos uniformemente variados, até mesmo porque eles são muito difundidos no ensino médio, né? Então, tem gente que passa o ensino médio só sabendo basicamente isso, então vou ter como... Mas, enfim, vale a pena a gente dar uma revisão, uma revisada nisso, né? Então, a gente vai dar uma revisada em MRU, né? O que é o MRU? O MRU, como a gente vê aqui na tela, né, é um movimento que ocorre que o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? E aí, então, a gente deduz que a velocidade é constante, que ela pode ser calculada pela razão entre a distância sobre o tempo, no caso ali a distância é d, né? E a partir disso, fazendo um algebrismo aqui, a gente também pode ter uma outra equação que é chamada de função horária da posição, né? Ela, na verdade, é um desdobramento da primeira, escrevendo S como uma função de t. Ok? Então, isso é bastante conhecido, acredito. Só fiz aqui realmente uma pequena lembrança. Vou falar um pouquinho sobre o MRUV, tá? Que diz, né, que, no caso aqui, você aplica uma aceleração constante no corpo. O que a aceleração produz? Produz uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade no tempo produz incrementos maiores de distância a cada instante que passa, né? A gente, de uma maneira similar à equação V igual a T sobre ΔT, a gente vendo que deu uma função horária aqui, no caso da posição, aqui no caso do MRUV vai dar uma função horária da velocidade, chamada de velocidade. O que significa? A cada instante que passa, eu posso saber a velocidade em cada instante, né? Então eu percebo aqui nesse desenho, né, que se eu considero aqui, ó, o instante 0, e aqui um instante 0, e aqui um instante 1, e aqui um instante 1, e aqui um instante 2, e aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 3, eu percebo que no segundo, na segunda sequência de bolinhas, eu percebo então que cada bolinha, em cada intervalo de tempo, está percorrendo uma distância maior, né? Isso acontece porque a velocidade está aumentando, tá? E aí, então, a função horária da posição não vai ser escrita conforme essa. Ela é muito parecida até o segundo termo. Mas depois a gente tem que acrescentar aqui mais um termo à equação, que é o termo que depende da aceleração, e a gente vê que depende também do tempo ao quadrado, certo? Bom, então essa chama-se função horária da posição no MRUV. Então, toda vez que a gente tiver um movimento acelerado, é essa equação que a gente precisa usar. E, para finalizar, embora eu não vá usar essa equação neste problema, mas como eu já falou um pouco, fez uma revisão de MRU e MRUV, na parte equacional, né, vale a pena falar da equação de Torricelli, que ela é uma equação que ela é atemporal, né? Ela não depende do tempo. E ela resolve muitos problemas onde o tempo não é indicado e a gente precisa resolver esses problemas sem o tempo. Senão a gente teria que teríamos que cumprir mais etapas para chegar na resposta. E essa equação nos dá a resposta de maneira mais direta, ok? Então, uma vez tendo feito isso, a gente agora pode voltar para o problema. Então, esse era o diagrama, só para a gente lembrar. Então, é esse que a gente tem que a gente precisa saber o x para ver qual é a relação dele com o d e depois vir para calcular a distância entre um e o outro. Ou seja, de cara a gente já sabe que vai cair no teorema de Pitágoras, certo? Muito bem. Bom, então vamos lá. Vou deixar esse desenho aqui do lado para que a gente possa sempre dar uma consultada nele, caso precise. E eu posso dizer que esse problema ele vai ser resolvido em 3 passos. Tá? O primeiro passo, né, é o seguinte: antes de acelerar, o motorista 1 percebe que os carros iriam bater. Logo, ambos os carros chegariam no ponto O juntos.
esse é o ponto que eu, na primeira leitura, não consegui perceber e precisei chegar numa resposta errada para voltar. Ou seja, essa informação é a informação crucial. Embora você saiba que ele vai passar, né, no ponto e não vai haver a colisão, você precisa considerar que vai haver a colisão. Porque quando você faz isso, quando você atina para essa sentença, que T1 é igual a T2, né, como se eles fossem bater, eu me permito equacionar o D com o X. Como? Olha, T1 é D sobre 15. Da onde vem essa expressão T1 é D sobre 15? V é igual a delta S sobre delta T. Logo, se eu faço as inversões da equação, T é igual a delta S sobre V. Então, delta S para 1 é D e a velocidade para V1 é 15. A mesma coisa eu vou fazer para o outro. Né? Então, se eles chegassem juntos aqui, se acontecesse a colisão, eu poderia relacionar x com d. X e d, x sobre 20 é igual a d sobre 15. Logo, x é igual a 20 sobre d sobre 15. Simplificando, x é igual a 4d sobre 3. Nota que agora eu já tenho uma relação entre x e d. Ok? Já tenho uma relação entre x e d. Contudo, professor, então é só jogar lá na equação agora que eu tenho d e d sobre 4d sobre d, beleza, você pode jogar. Você calcularia d, a distância entre 1 e 2, d1, 2, em função de d, e não em função de alfa. Então, não nos ajuda em nada. Tá? Por enquanto ainda não deu, porque eu tenho que aparecer o alfa lá no problema. Então, como é que a gente vai aparecer o alfa no problema? Esse já é o segundo passo da solução. Então, a gente tem que lembrar da equação horária de C1 quando ele pisa no acelerador. Então, a gente está falando de move. Né? Está falando do move. E aí, vamos escrever a equação do move, a função horária do move para a posição. Né? Só que ao invés de usar S, eu estou usando Y. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou considerando os eixos aqui de maneira diferente. Então, esse eixo aqui para mim é o Y. Esse eixo é o Y e esse eixo é o X. Né? Então, beleza, essa é a direção Y, direção X. A direção Y, que é a direção de C1, como é que eu poderia fazer? Bom, olhando ali, né, eu posso escrever aquilo ali da seguinte maneira. Eu preciso saber a posição inicial e a final. Então, por exemplo, a posição final, ele diz que ele vai chegar, C1 vai estar a 20 metros de O. Então, na verdade, como está na parte negativa aqui, eu vou chamar de menos 20. Então, a posição final é menos 20. Y0, opa, Y0 é de 0 a D, logo D. Né? Mais não, menos. Por que menos, professor? Porque, nota, a velocidade está apontando para o sentido retrógrado. Então, nesse caso, a velocidade é negativa. Então, aqui seria, por exemplo, menos 15 t. E como a aceleração também aponta para o lado negativo, também seria negativa, né? Ou seja, e tem que ser assim, né? Porque, lembrem, é uma coisa também que eu não falei na revisão. Para ser um movimento acelerado, a velocidade e a aceleração precisam ter os mesmos sinais, certo? E se eu multiplico tudo por menos 1, fica 20 igual a menos d, mais 15, mais a t quadrado sobre 2. Não é isso? Beleza. Passo o d para o outro lado, arrumo isso aqui, isso vai ficar assim. Ó. Eu vou apagar, porque já tinha feito essa conta. Eu só quis mostrar para você como é que eu obtive essa equação, porque poderia pintar uma duvidazinha aí. Né? Bom, ok. Então, D mais 20 igual a 15T mais A. Bom, professor, agora complicou mais ainda, né, a situação. Tá um pouquinho complicado, tem três incógnitas, né? D, T, A e T. Então isso realmente fica difícil, né? Mas a gente precisa de uma outra equação para poder resolver essa equação aí. A equação horária é de C2. Só que C2 não é um MUV, é um MU, né? Um MRU. Então a equação que nós vamos utilizar é uma equação de MRU. xt igual a x0 mais vt. Nota que eu não usei S, usei x, porque eu estou usando ali considerando a direção x. Enfim, considerando que a posição final é zero, né, porque eu estou considerando o tempo em que C1 chega aqui. Quando C1 chega aqui, X chega aqui. Então aqui vai ser
xão, né? Tinha chamado de xão ali, ó. Chamei de xão. Mais VT. Se eu passo isso para o outro lado, não, aqui, outra coisa aqui também, já vendo? Esse é o problema. Aqui tem que ser menos, tá? Por quê? Também está no sentido retrógrado, né? Está diminuindo, né? As posições estão diminuindo. Então a gente tem o quê? A gente tem isso aqui, ó. X igual a 20t. Bom, beleza. Mas quem é x? Nós já calculamos. Lá no cálculo anterior. É 4/3 de d. Olha lá. Então, fazendo as contas ali, ó, 4/3 de d, d vai ser 4/3 de d sobre 20, que vai dar 4/3 de d sobre 60. Beleza? Terceiro e último passo, hein? Você não na situação, o mesmo, terceiro e último passo, ainda estamos ainda no segundo passo, tá? Ainda não resolvemos, porque esse tempo aqui, ó, é que vai entrar na equação, né? Ele vai entrar aqui na equação. Olha, então eu falo, é uma questão trabalhosa, não é uma questão simples, né? Considerando a situação ao mesmo tempo para posições dilatadas, temos T1 igual a T2, mais uma vez. Substituindo T2 em T1, eu fiz as substituições, ó, olha lá, 4D sobre 60. Fazendo as devidas simplificações e contas. Né? Então aqui, por exemplo, só para a gente... aqui, ó, 4 por 60 dá 15. 15 corta com 15, sobra D. Né? Aqui vai dar 16D ao quadrado sobre 3.600. Ou, se preferir, né, para não ficar muito número, ficar um número muito grande, também podemos fazer aqui, ó, já dividir aqui 4 por 60, que dá D quadrado sobre 225, dividido por 2. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ficaremos com isso aqui. Certo? Então, olha lá. Então, aqui, ó, chegamos a essa equação. Uma outra coisa importante aqui, ó, se eu jogo esse D aqui para o outro lado, vai ficar menos D, então eu vou cortar com esse. E vamos ficar com a seguinte situação: AD quadrado é igual a 9.000, onde D quadrado é 9.000A. Professor, vamos tirar uma raiz quadradazinha aqui? Não, não vamos fazer isso. Por que não vamos fazer? Porque eu quero o triângulo aqui. Isso é um cateto, isso aqui é outro cateto. E para calcular a hipotenusa, eu tenho que saber os catetos. E vou ter que levar os catetos ao quadrado. Logo, D ao quadrado é 9.000 sobre A. Então não vamos fazer. Ok? Então o terceiro passo, né, é cálculo da distância entre os carros. Então vamos lá. Então nós já vimos que nós temos a distância vertical D e a horizontal X. Então escrevi ali, ó. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Substituindo os Ds e o X, nós vamos ter, olha, nós temos aqui, ó, D ao quadrado, como eu vi na página anterior, era isso. E X ao quadrado, só para lembrar, era 4/3 de D. Se você eleva ao quadrado, né, vai ficar 16 e 9, D ao quadrado, 9.000A. Ok? Bom, aqui, se posso cancelar 9.000 com 9, 9.000 com 9.000 dá 1.000. Vai ficar 16.000. Então vai ficar 9.000A mais 16.000A. Como os denominadores são iguais, eu posso somar 25.000A. Agora sim, se eu calculo, fatoro esse radical, com a resposta que é 50 raiz quadrada de 10 sobre A. Isso seria a resposta B. Pessoal, essa questão é difícil, né? Essa questão não é fácil, não. Essa questão aí é aquela que é a terceira. Nota, você está fazendo a prova, pegou duas questõezinhas mais ou menos, né? E tal, sem conta, e agora chegou na terceira. É calculeira, né? Então, ou seja, é uma questão, assim, que se você não tiver muito certo dela, não fique perdendo muito tempo com ela. Tá? Divirta-se com ela em casa, mas na hora da prova, se você tentou a primeira solução, não encontrou a resposta, pula, vai para outra questão. Não faça essa. Porque se sobrar tempo, volta se você achar que consegue resolvê-la.
né? Porque ela é uma daquelas questões que te prendem, e aí você, ao invés de realizá-la em 5 minutos, você vai realizar ela em 10, 15, e isso às vezes é fatal na hora da prova. Ok? Bom, é isso. Te espero na próxima questão. Espero que você tenha gostado, né? Volto a dizer, se você curtiu, dá um like aqui, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações quando chegar uma questão nova, né? E é isso. Nos vemos na questão número 24. Um abraço.